Historicamente, existe um conceito no mercado imobiliário que é o cap rate, né? Então, é o valor da locação pelo valor do imóvel. Tá? Então, um cap rate mais alto significa um imóvel mais desvalorizado, né? Vamos dizer, um imóvel mais barato. Tá. Um cap rate mais baixo é um imóvel mais caro. Né? Então, o que significa? Eu vou ter um cap rate de 3%, eu tenho uma locação que está me rendendo 3% do valor daquele imóvel. Tá. O valor está alto. Então, o que aconteceu? Historicamente, eu vou usar o residencial, por exemplo. Historicamente, o mercado girava em torno ali de 4,5% de cap rate. A gente viu transações no ano passado e ainda esse ano na casa de 3,5%, 3,25%. Então, o que é isso? O investidor está pagando caro por aquele ativo, acreditando que eles vão continuar repassando esse aumento de preço, mantendo essa ocupação e repassando e continuando esse repasse de preço por mais alguns anos, para conseguir fazer com que o retorno naquele ativo dele acabe indo aí numa linha de alguma coisa entre 4 a 4,5. Mas você viu muita demanda de investidor fazendo realmente aquisições de portfólios de ativos. E no lado da pessoa física também, né? Teve muita... Vocês devem ter visto que muita notícia que imóveis em Miami subiram 50% num ano, 50% no outro. Imóvel em Nova York, agora com a retomada, preço de locação está num preço de locação máximo histórico. Então, a demanda continuou realmente muito forte pelos fundamentos do mercado. Você tinha pouco imóvel para a grande demanda que surgiu para algumas classes de ativos aí nos últimos 2 anos. Maravilha. Ô Fábio, só para a gente deixar bastante pontuado aqui, muitos investidores que acabam acompanhando a gente, eles têm uma familiaridade maior, talvez, com os fundos imobiliários aqui no Brasil. E aí, quando você fala que os REITs acabam entregando até mais do que a inflação, o pessoal olha aqui no Brasil e fala, bom, mas aqui eu tenho ali o aluguel, né, que eu recebo todos os meses, tal, tem uma variação da cota, mas não necessariamente isso acaba se transparecendo aqui no Brasil também. Qual que seria a grande diferença, né, se olhar um fundo imobiliário no Brasil, um REIT lá nos Estados Unidos, nessa perspectiva, né, de buscar ganhos, não apenas a renda, como a gente vê muito aqui no fundo imobiliário? Não, boa pergunta, Felipe. Então, o REIT, ele é de forma simplificada, a brincadeira é como se ele fosse um Iguatemi, uma Multiplan. Então é uma empresa listada em bolsa, com administração própria interna, um CEO, um CFO, um RI, conselho próprio, com capacidade de tomar dívida, né? Fazer um endividamento. Com uma operação voltada ao mercado imobiliário, né? Então a receita da empresa advém principalmente no mercado imobiliário, mas com algumas das regrinhas do FII. Então você tem um mínimo de distribuição da geração de caixa, né? Um mínimo de 90% de distribuição da geração de caixa da empresa, do REIT. Você tem algumas regras de concentração acionária, de turnover dos ativos e alguns outros, o benefício fiscal para o investidor local, como o FII também oferece. Então, sim, ele é uma empresa de mercado imobiliário com algumas dessas regras que a gente se familiarizou aqui com o FII. Então, o que isso, quando você compara os dois, o que acaba sendo aí diferenças que vale se ressaltar? A primeira o REIT, ele é um investimento de equities. Então, o que é um investimento de equities? Você tem um risco da volatilidade de mercado, mas você está buscando ganhos e ganhos de capital, né? Então, você buscando valorização do preço da ação. Você tenta investir no momento que você acha que está barato, acreditando que aquilo vai ter uma valorização. Com uma diferença para uma ação da Tesla, da Apple, etc., que aqui nos REITs você tem esse mínimo de dividendo de distribuição. Então você tem o risco da valorização da ação, mas você tem um colchão de segurança de retorno que é legal.
que vai ser alguma coisa entre 3% a 4%. Mas em 40 anos, a classe de REITs tem uma performance média anual em dólar de 11% ao ano. Esse 11% vem de 3 a 4% de dividendo e o restante de valorização da ação. Então, esse é um primeiro, né? Você está buscando ganho de capital. O FII ele é principalmente um veículo para distribuição de renda. 2, lá você tem um management próprio alinhado com um acionista, né? Então ali o CEO de uma empresa listada ele vai ser remunerado se estiver gerando valor para o acionista, e é o caso lá. Aqui você tem esse modelo no Brasil de gestores terceiros, né? Então é uma gestora fazendo gestão, né? Fazendo a gestão do fundo imobiliário. Tem a administração. Independentemente do que acontece. Independente, ele está coletando o FII dele. Então, assim, é um primeiro movimento, né? Os REITs começaram assim. Começaram como os FIIs e evoluíram para o que é hoje. O REITs, então, é uma empresa que compra imóveis. Vamos pensar assim, compra imóveis e aluga imóveis. E aí tem esse lucro e aí distribui para os acionistas. É isso, em essência. E desenvolve também. Também. Compra ou desenvolve, administra, perfeito, melhora a operação ou não, gera, coleta aluguel, e aí distribui isso para os acionistas. Aí você pode pensar, mas por que lá gera valor e porque aqui não vai gerar valor? Né? Porque lá você pode ter formas de alavancagem para gerar mais valor. No FII você não pode se alavancar. Que é só o dinheiro dos cotistas. É só o equity, né? Exatamente. Então você gasta o equity. Você pode ter formas de M&A. Você pode ter aquisições. Então você pode comprar outros portfólios que você consiga gerar valor, né? Compra por um preço que você possa gerar valor.